Bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo Descontrolado, e hoje aqui estamos com essas duas figuras, Guilherme e Arthur, que manjam muito sobre metafísica, ou seja, cabala, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cabala, porque nós tivemos aqui no canal, vocês podem recordar, olhar lá atrás que teve um rapaz aqui que falou muito, o Alexandre, né? O Alexandre Cury, falou muito sobre metafísica, deu aquela pincelada, mas hoje eles vão falar de cabala, religiões, mistificando as religiões, ó, não percam, hein? Tá imperdível esse podcast. Aqui a gente tava no off falando. Ó, os moleque manja muito. Eu até fico assim, meio sem graça pela minha idade, né? Falando sobre essas coisas e ver que tem esses dois rapazes também que usam chapéu de alumínio junto comigo. Então, fiquem ligados. Fiquem ligados que esse assunto é logo depois da vinheta. Então vamos lá? Bora. Cabala, vocês vão falar sobre cabala, religião, vocês vão dar a pincelada um pouquinho da vida de vocês, mas vamos começar primeiro. O que é cabala? Essa palavra em questões da parte de cabala tem grandes significados, assim. Só que a gente consegue chegar aqui em questões de transmitir, de passar parte do conteúdo, sabe? De conseguir ensinar, de conseguir se desenvolver, porque querendo ou não, essa é uma das coisas mais ricas que tem na parte da humanidade, é a transmissão de conhecimento. Não adianta nada você saber de algo e não conseguir colocar isso em prática. O que vale o conhecimento se você não faz por merecer? Se você aprende algo, você é responsável por aquilo que você aprendeu. Então, faça jus com algo que você desenvolveu. Perfeito. Tem que Sim. assumir essa responsabilidade, independente do que você vai fazer. Qualquer tipo de assunto, se você sabe mexer com marcenaria, por que você não vai exemplificar? Fazer algo com parte disso, gente. Você se desenvolveu, e por que você não vai colocar isso em prática? Você tem que colocar isso em prática. Algo que você passou tanto tempo fazendo e simplesmente você não vai colocar? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu penso assim também. Imagine quantas pessoas já não morreram com o conhecimento e não passaram para frente. Quantas Isso, não foram? muitas. E quantos conhecimentos também já não estão sendo censurados da gente, né? Estão sendo Há escondidos. muito tempo. A cabala é uma delas. Com certeza. A cabala ela vem da parte do judaísmo, né? Mas é uma parte do judaísmo um pouco mais esotérico. Lógico, tem a parte de toda do judaísmo, respeita as partes das religiões, que a gente já vai falar sobre a parte de religião, que é importantíssimo, não pode se tirar disso, mas há algo mais misticismo do judaísmo, entende? Tem Sim. essa parte mais escondida, vamos Então, colocar é que assim. na verdade, tudo que as pessoas não entendem, não conseguem explicar, eles jogam pro esoterismo. Exatamente. Essa que é a verdade. O que está oculto, quando se torna verdade, se torna uma ciência. Talvez... O que está oculto, você aprendeu e conseguiu explicar e categorizar, se torna uma ciência, porque eu estou ciente sobre isso que está acontecendo. Quer dizer, Conhecimento eu oculto é tenho uma isso. explicação razoável da onde aquilo tá vindo, né? Perfeito. Por exemplo, a água tá passando pelo rio. Presta atenção, a água tá passando pelo rio. Mas da onde vem? Até então a água não existe, só porque eu não sei da onde ela tá vindo? Exato. É terrível, né? É Sempre doideira. tem um ponto de começo. Sempre tem. Como que cria? Aí já tem outras perguntas. Já Então. tem algo a mais, algumas informações que traz E aí dentro a gente disso vai de precisar si. de doutorado, né? Porque vai chegar no hidrogênio, oxigênio, Nossa, aí tem né? chão. Tem chão, molécula, e daqui a pouco vai falar sobre a CERN também. Não, tô brincando, não vou falar sobre isso, não. É Já tá assunto fritando proibido. já a cabeça do pessoal com as informações. É assunto proibido isso daí, né? Porque dá polêmica falar da CERN, falar que abre portais e tal. E as pessoas nem sabem o que é abrir portal. Sabe um negócio pra lá. incrível, assim, é uma das coisas que eu quero desenvolver, tanto na parte do meu espiritual, a parte desses portais. A gente faz parte da natureza, a gente está aqui dentro desse ecossistema, e por que eu não iria fazer parte dessa natureza se eu estou incluído no meio? Eu faço parte disso daqui, então por que não preservar, restaurar o que pode ser restaurado? Sim. E quem disse que esses portais, esse desenvolvimento, essas coisas metafísicas, não é algo mais interno também? Depende do tipo de filosofia que você for, a vertente que vai estudar. Mas uma das coisas que eu posso até dizer pra vocês, a Cabala consegue trazer essas informações que eu sinto muito nisso daí. Então é algo que eu tenho a necessidade de transmitir, assim, sabe? Que eu vejo que transformou a parte da minha visualização.
no meu estado de consciência, no meu estado de ser aqui presente. E me ajudou muito, tanto a me tratar, como tratar as outras pessoas e saber olhar, ver realmente o outro, assim, em si, porque Sim, eu tenho entendi. muita coisa parecida contigo e traz dentro disso daí, sabe? Então, como posso dizer? Mágico. Tanto que um dos maiores portais é o útero de uma mulher. Com certeza. Poder. Total, total. É o maior Transformação. portal, é onde a gente entra no mundo, é onde a gente vai fazer parte Que desse se desenvolve. ecossistema que a gente vive hoje, né? Dessa natureza que a gente vive. A Cabala foi um conhecimento que foi escondido, não foi transmitido? O que... Que pode ter acontecido, né? Além do que, como a gente estava conversando aqui no off, né? Que quem toma conta, quem lidera e quem ganha um tipo de guerra, transmite as informações, não é verdade? Quem ganha a guerra conta a história. Conta a história, é assim que tem, é assim que acontece. História também. Pode ter essa Sim, parte dos conta do controles. jeito que querem, né? Quer contar do jeito Aí que pensa. prevaleceu? Exatamente. A parte dos judeus teve uma parte que eles foram, né, muito explorados, tiveram retirada dos seus territórios por briga territorial, principalmente dentro daquele escopo, na onde estava acontecendo naquelas regiões, beleza? E aconteceu deles serem expurgados dali. E como que eu ia manter a parte da religião se teve pouco a separação desses grupos? Então traz um pouco essa parte do Isso eu misticismo. acredito que é bíblico, né? São as 7 tribos que você deve estar Entra falando. também. Ah. Entra também dentro dessa situação, das tribos, né? Uhum. E por que não defender um tesouro que é tão importante e transforma as vidas? Se eu passar informações e poder demais a quem não pode ter esse poder, é catastrófico. A gente já teve mais do que exemplos aqui na parte da ciência, quando se descobre o poder de destruição que o homem pode causar, com um poder que ele não tem controle sobre aquilo. Ele pode entender, mas aplica o poder de forma errada. Catastrófico. Aí depende, tem vários tipos de religiões que fazem isso daí, o fogo do céu trouxe para o homem causou a parte da destruição, pode ter Sim. N tipos. Religiões sempre chegam nesse tipo de assunto com outras palavras, mas sempre chega nesses mesmos pontos. E parece que todas as religiões sempre se conectam a uma coisa. É sempre algo. Sempre que ela consegue se encaixar em uma coisa no final. Mas com linhas tortas, palavras diferentes, nomes diferentes. E assim por diante, porque é algo muito moldável. Muitas pessoas tentam, tipo, moldar, como a gente Perfeito. tinha falado, né? Pra moldar pra, por exemplo, pra mim, pra você, prevalecer pra você, e assim vai. O povo sempre quer se engrandecer mais. O ego molda as pessoas, tentam prevalecer e deixar mais forte. Mas no final é sempre quase a mesma coisa. Ó, Eurico, eu não colocaria com parte de egos em si, mas como que eu consigo explicar para uma sociedade, numa época específica, como que eu consigo explicar algo mais sutil, né? Então, tem essa parte das religiões, da parte egípcia, que foi dali que se originalizou, principalmente a parte da religião, esses tipos de culto, essas informações ocultas, essa parte que transforma o ser, né, o ser humano, que enriquece ele de conhecimentos. Como que eu consigo explicar algo do Egito para uma pessoa que, na época, ali morava na Grécia? Entende? Uhum. Além da parte da própria linguagem, também a sociedade ela muda com o tempo. Como que eu consigo passar uma informação sutil para aquela sociedade? Aí vem, na parte da Grécia, tem os deuses, né? Zeus é figura de poder, autoridade. Como que eu ia conseguir explicar isso para uma sociedade que não estava tão sutil como as questões da parte do Egito? Entende? Tem muita coisa. A parte de Hermes que passa a mensagem. Por que é importante colocar essa persona? Por que o Hermes existiu? Por que a mensagem é tão importante? É a transmissão do conhecimento, né? Lógico. Por quê, né? Eu vou estar com uma coisa doida, assim, só vem as informações na parte da cabeça. O que acontece? Hermes era o mensageiro dos deuses, Mensageiro né? dos deuses, aquele que usava a bota. É o rapidinho, né? É o que sai rapidinho, correndo, ligeiro. É o The Flash da época. Porque, olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Ele tirava a mensagem dos céus e levava ao Olimpo, ao céu, ao superior, para pegar aquelas mensagens do pessoal terreno para levar a parte de cima. E a gente não tem isso em outras religiões? O mensageiro? Os anjos, né? Os próprios anjos. Os Yorubá, se eu não me engano, é Exu. Foi É o Exu, entidade, exato. né? Exu, é. A gente alimenta Exu pra mandar a mensagem.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meu pai é Xangô. E eu, por exemplo, eu preciso falar com o Xangô. A gente vai alimentar o Exu, que é o mensageiro. Ele vai trazer Xangô. E com isso a gente vai alimentar Xangô. Aí eu vou fazer as minhas preces que eu preciso. Agradecimento. Às vezes para você necessita de algo, mais energia. A gente conseguir ficar bem vamos falar assim, arrumar o nosso tique-teco. Xangô é o deus da justiça, né? Isso. Ele é o orixá rei. Só que um dos mais fortes, vamos colocar assim, entre aspas, é Ogum. Ogum que ensinou... O dono das tribos. Isso. Ele que ensinou o Oxóssi a caçar. o Oxóssi a caçar. O Xangô a ser rei. Ele que ensinou tantos e outros orixás a serem orixás. Eles que se desenvolveram por si só. Com base em Ogum. Ele, por si, é um dos... É 4? O quê? É um dos 4 maiores. É uma coisa O assim, Xangô? né? Não, o quê? Ogum. Ogum é, tirando a parte de Exu, que vocês das partes Sim. do mensageiro em si, né? Que a mensagem é muito importante dentro da parte da religião. Primeiro vem a parte de Exu, né? Que tem um contato com o maior. Ele que dá a mão pros dois lados, né? Mas quem consegue caminhar tanto nas questões da parte do terreno, da terra, quanto questões da parte do espiritual, é Ogum. Sim. É o rei, é o que toma conta, é o que desenvolveu, o dono do aço, E dono é o da Deus do prata. ferro. Ele que desenvolveu tudo. As armas, Tem por até quê uma- ter as armas, por que se defender, Sim. entende? Por que é tão importante ter essa dignidade de defender as suas informações, de defender o seu povo, ensinar as questões da parte de estratégia, porque Sim. tudo é em conjunto. Vocês podem ver que tudo tem a parte do equilíbrio, né? Tem. Tem até uma história antiga que foi ele que moldou a coroa de Xangô. Ele que fez a coroa do rei. Coroa de ferro do rei. Ele que montou e deu pra ele. Tem muitas coisas também, tipo, tinha falado do Tem uns segredos, né? Oxóssi, mas tem muita coisa oculta. Tem. E Ó. eu queria muito E é descobrir engraçado que eu acho que que a gente estava conversando, né, anteriormente de começar a história das religiões, é que existem muitas religiões com muitos aspectos iguais, porém o que muda são só os nomes e a maneira com que Como que eu eles transmito as informações. transmite as informações. Dentro da Perfeito. psicologia a gente chama isso de arquétipo. Quem descobriu isso foi Carl Jung. Carl Jung. Carl Jung. É um dos livros que eu quero desenvolver a parte de psicologia. Eu sou apaixonado. Vou entrar com certeza lá na Arquétipo. frente. Ele é questão de arquétipos, né? Perfeito. É aquele negócio que a gente olha assim, uma imagem de um leão e sabe o que ele transmite. Força. Uma águia e sabe o que ela transmite. Sim. Né? Eu creio assim, muito foi nisso. Deus que colocou esse arquétipo. Você olha em qualquer cultura do mundo e você consegue saber a mesma coisa sem uma cultura ter contato Interligado com a outra. Interligado. Às vezes uma Você sabe como que eles faz o- descobriram? Como ele descobriu isso? Ele fazia estágio em vários hospitais psiquiátricos. E um dos hospitais, lá na Alemanha, Sim. ele viu um texto escrito na parede por um dos doentes que estavam ali. Viu lá uma frase, um texto, um poema, né? E um tempo depois ele foi para os Estados Unidos e ele viu o mesmo texto escrito por outra pessoa doente. Nossa. E ele investigou para ver se as duas tiveram um contato. Conexões, algo do tipo. Ou tentou ver se existia algum livro com aquele poema, aquela frase, o que estava escrito lá. E não existia. Então ele viu que a energia ela permeava o mundo todo, né? Porque quem começou com isso foi o Freud, né? O Jung ele foi discípulo de Freud, assim como a gente estava falando aqui que eu sou um haitiano roxo. Também foi discípulo de Freud. Porém, todos eles se confrontavam, porque cada um pensava de um jeito. Então, Jung foi um cara que quase chegou na espiritualidade. E Reich foi um cara que chegou na espiritualidade. Através do quê? Da psicologia. Então, foi fantástico. O cara descobriu que existe e chamou isso uma sincronicidade, Que lindo. uma inteligência mundial e chamou isso de arquétipo. Praticamente é isso que vocês dois estão dizendo. É totalmente isso, né? A parte das A parte das religiões. E tudo traz a parte do desenvolto da sua espiritualidade. É o mais Isso, importante. E é muito louco isso. Quando a gente começa a desenvolver a parte da espiritualidade, a gente não precisa se prender na religião
Presta atenção, não tô desmenosprezando a parte das religiões. Religião é sim importante, é um princípio que eu acho que tem que começar em qualquer tipo de religião. Você tem que ter as suas bases para conseguir desenvolver o seu espiritual. É dali que você começa, independente de onde você começar. Mas entenda onde você está inserido, entenda o porquê que fazem as coisas daquele modo e por que fazem. Tem a parte dos dogmas? Tem, mas entenda os dogmas. Não apenas, mas busque, tenha vontade de buscar, de perguntar, né? Então a religião é para te religar a algo maior. Exatamente. É o todo. Religião, religar, eu acho que é do latim, né? Do latim, de religar ao todo, religar a Deus, Alá, seja o nome que você queira dar pro todo, sabe? Eu gosto de falar questões da parte do todo, por quê? O todo é tudo. O todo é mental, o todo se desenvolve. Uma das coisas que eu fiquei meio chocado, assim, que vocês não sabem, né? Eu já fui até cerimoniário da Igreja Católica. Eu fiquei durante uns 6, 7 anos. 6 anos. Eu fui mais novo. Eu fiquei uns 8 anos como coroinha, fui crescendo. Eu fui o mais novo coroinha dentro da minha igreja ainda. Faltou, tipo, falar assim, umas 2 semanas pra mim virar cerimoniário e eu desisti, porque eu comecei a abrir o meu olho e ver outros conhecimentos. E que a espiritualidade é algo muito grande. Algo que a gente consegue ver o outro lado e entender. Tem conhecimento oculto. O ocultismo tá aí. A gente consegue ter bases de outro lugar. A gente consegue dar a mão pros lados e falar, nossa, é isso. Coisa da hora. O que a Igreja Católica tem em questões das suas pinturas nas igrejas, as suas imagens que utiliza, o que tem da parte de ocultismo não está escrito. Que a Igreja Católica é um dos maiores ramos da parte do ocultismo, só que não explica. Não está aberto. Você pergunta, não responde. Ah, o que é isso? É isso que me trouxe aquela vontade de trazer a minha verdade. Né? Trazer a minha verdade, de conseguir desenvolver, é ir buscar e estruturar a minha verdade. Outra máxima hermética que existe. Todas as verdades são meia-verdades. Eu não vou conseguir chegar na verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Aí a gente entra num nó na porque cabeça. cada um interpreta o mundo de uma forma, né? A partir do próprio filtro. Fica difícil. Exatamente. É coisa doida, filtro. Né? Uhum. Tem coisas que a gente fala, que a gente discorda, a gente não concordo. E tem coisas que a gente fala, eu concordo. E tem gente que nem fala, isso daí é burrice. Nada a ver isso daí. E sabe, Eurico, uma das coisas que eu prezo muito é em questões da parte da liberdade. De conseguir se expressar, de ter uma boa conversa, de saber escutar o outro. Ah, não concordo? Escuta. Escuta o outro que tem a dizer. Mas tenta tirar essas suas peneiras que você tem, esses seus filtros, todos que tem, para conseguir entender o que a pessoa quer dizer. Às vezes vocês estão conversando sobre a mesma coisa, só que de ângulo diferente. E causa muita intriga e já causou guerras por conta disso. Quantas guerras já causou? Há muitas. Nossa senhora. Dentro da filosofia, eu conheço 3 peneiras, né? A da verdade, da utilidade e da bondade. Vocês já devem ter ouvido isso? Assim não. Chegaram para nessas palavras. Para Sócrates, né? E falaram, estão falando de você. E o cara ia começar a falar e falou assim, primeiro, você sabe se é verdade? Cara, bom, não sei se é verdade. Por isso que eu tô perguntando. Exatamente. Isso é bom, o que falaram de mim? Não. Então, é útil? Não. Então, se não é verdade, não é bom e nem é útil, por favor. Não quero nem saber, por favor, se retire. Vai pra lá, vai embora, não enche o saco. Eu acho que é os 3 filtros que nós deveríamos usar pra tudo. Aplicar. Né? Se o povo conseguisse fazer isso, ia diminuir. Perfeito. Nossa, seria maravilhoso. Não é? A gente ia engrandecer em 3 anos. Outra das coisas, questões. Eu tô me aprofundando nos estudos. Eu gosto muito da parte de psicologia. Até pensei em fazer uma parte de uma graduação. E em psicologia é algo que é apaixonante, sabe? Temos que tomar cuidado com a parte das nossas paixões também, que elas às vezes são muito sorrateiras, né? Mas sempre fui ligado nessa parte de desenvolver a parte de uma conversa, de ter um pouco mais um olhar, não parte de julgamento, assim, mas entender. E quando você consegue ter esse... É pequeno, é sutil isso daí. Você aprende. E essa é uma das coisas mais bonitas que tem. Todos... É um negócio louco, eu vou falar. Todos são professores. Só que não tem noção disso. As coisas que eu faço influenciam o meio. O que eu sinto, o que eu estou aspirando, a ansiedade que eu sinto. Acaba contaminando as outras pessoas. Não coloco o termo pejorativo de contaminar, viu? Mas acaba influenciando. Né? Acaba influenciando isso. Tanto o seu carinho, quanto as questões das partes das suas emoções fortes.
Influencia. Sou responsável por aquilo que eu desenvolvo, por aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. A gente influencia o meio. A gente tá aqui pra influenciar. Então, já pensou você ter uma conversa sutil que você consegue aprender? A gente tá em constante aprendizado. Quantas verdades que pode estar ocultas ou vendadas que a outra pessoa pode estar aqui do outro lado da rua e ela ter essa verdade? Por que não conseguir conversar? Tá aberto a tipo de conversa. Lógico, com a parte dos filtros. É importantíssimo. Ficar falando um monte de coisa assim, banalidade, isso aí já não funciona. Não dá certo. Se não é o bom, útil nem verdade, então Então- nem sai daqui que eu não quero ouvir. Muita informação, Eu sei isso. muito vento. Isso que você acabou de falar, isso daí entra na parte de estoicismo. Estoicismo. Tá? No meu episódio número 13º, Bate-Papo Descontrolado. Volta lá no canal que tem esse vídeo lá. Maravilhoso. Não, essas é questões da parte. Eu iniciei um pouquinho estudos no estoicismo, só que eu falei, tem algo mais prioritário. E fui pra parte do Kybalion, né? Que é uma parte de uma introdução. Muito bom, se vocês quiserem pesquisar. Gente, uma coisa que eu falo. Quem procura, acha. Aquela frase de mãe, né? Se você procura mesmo, acha. quem procura, acha. Independente se é coisa boa, se é coisa ruim, quem procura, acha. Então, se você for pesquisar, vai a fundo. Tenha vontade naquilo. Eu acho que a parte da sociedade hoje tá muito acostumado de receber muita informação na colher, assim, toma. É só a sopa que já tá Mastigado. feita. A sopa que já tá feita, já tá mastigada e você só pega a colher e toma. Sou professor, dou aula na... Mas pesquisar dá muito trabalho, né? Lógico Melhor que eu dá. estudar de você. Não é mais já que você fácil? já Já pesquisou. O famoso fast Eu food nem- de informação. Exatamente. Eu nem sei se é verdade ou não, mas se você falou, você tem título, aí eu vou Ah, ele estudar tem título, você. vou escutar o que ele tá falando, porque eu Exato. acho que ele tem... Ah, ó, já começou errado. Eu acho que ele tem conhecimento. Gente, pesquisem. Independente, eu tô falando, meu irmão tá falando, meu irmão Arthur tá falando, Eurico, pesquisa. Pesquisa, que às vezes você tem algo a mais a acrescentar, ou até a parte de corrigir. Temos que ser aberto a isso. Às vezes o que você acha que é 100% verdade, você defende com tudo, tem alguma coisa errada ali. Aí você vai pesquisar, você vai pesquisar quem é o que tá falando isso. Sempre pesquisa as vertentes também que você tá procurando. E às vezes o cara tá falando em pobrinha, às vezes não tem nada a ver. Fala, o que esse cara tá falando? Eu não concordo com isso, deixa eu ver quem era ele. Você vai ver, aí você vê as coisas que ele fala, de quem ele pegou. As referências que utiliza. Sempre vem uma referência. Então, onde você vai pegar a informação, tem referência. Ah, isso sempre, mas dá trabalho, né? Cavocar. Dá um Cavucada. trabalhinho, Dá trabalho. mas vale a pena. Mas Pode sempre saber. tem aquele Mas sempre 1% que cavoca, você acha cavuca. petróleo. Mas sempre tem 1% que vai lá atrás e faz a parte da diferença. É isso que eu gosto na É o que parte da difere as população. pessoas de Sim. sucesso e as pessoas de não sucesso. Eurico, eu dou aula de ciências, biologia para escola pública, né? Um resumo que eu posso dar aqui para vocês, pra gente que tá conversando, tá surreal. Tá surreal a questões da parte desse fast food de informação. Eu não sei se você viu aqui em questões da parte da rede pública, tem uma plataforma de estudo que já tá engessando o que o professor tem que dizer. E é cobrado isso do professor. Você vai falar a aula 1, a aula 2, a aula 3 e assim por diante, até o final do semestre. Ou seja, ele só transmite o que tá recebendo. O que tá Sim. recebendo e preza isso. E quem vai contra é barrado. Eu sou prova viva disso. Eu estudei no novo ensino médio. O meu professor de matemática, ele foi filha da mãe comigo. Me ferrou muitas vezes. Só que esse cara, eu pago pau. Ele tinha todo o conhecimento. Ele tinha conhecimento demais. Ele me ensinou tudo de matemática. Eu não gosto de matemática, só que ele me ensinou. Matemática é Ele me linda. ensinou muito. Só que ele chegou outro dia na sala e falou: eu não vou poder dar aula desse jeito pra vocês mais. Eu estou sendo barrado pelo Estado. Ele olhou e falou: não dá. Me desculpa, mas não dá. Cadê? Infelizmente vocês vão ter que ser, Cadê? vou falar a palavra, burro. Cadê a liberdade? Aceita. Cadê a liberdade de explicar? Cadê a liberdade de Ele ser? tinha conhecimento. É o famoso PCN, irmão. Não, ele passou tudo pra gente, eu juro. Ele passava coisas que ele aprendeu em faculdade, mestrado, todas essas coisas. Aí, durante a quarentena, todo aquele tempo, eu tive que estudar essa coisa do CMSP aí. Era horrível! Era péssimo! Eu tava aprendendo coisa que eu tinha aprendido no 7º ano. E aí eu tava no 9º, indo pro 1º já, e eu tava aprendendo coisa que eu já vi. E era coisa que você não vai usar na sua vida. Era... Só se for engenheiro, É, né? o Negócio que eu fico específico. também estarrecido, cara, é assim, o Brasil é muito grande. Do Iapoca ao Achuí. As crianças que estão lá no sul têm que aprender a mesma coisa que as crianças lá do norte, sendo que a realidade são diferentes. diferente.
É isso A que eu bato na vivência. tecla. Não é? É diferença a vivência. A Eu cultura. moro em São Paulo, outro que mora em Curitiba, outro que mora lá no Porque Amazonas. os estados não têm autonomia. Faz parte de um mesmo sistema. Controle. Controle de informação. Que... Agora imagine isso dentro das religiões. Existe. O com tamanho certeza disso, tem. principalmente da Igreja Católica, Com certeza. Nossa, a né, Igreja que foi Católica, conquistado com muita guerra, né? Sangue, Que- procura. sangue, o próprio procura. feudo, que tinha as coisas no feudo. E eu fiz um trabalho sobre isso que eu fui pesquisar sobre. Foi um dos trabalhos que eu mais foquei. Que era assim: vamos fazer uma troca. Você me dá 3 galinhas e eu te dou um boi. Ah, mas não vale isso. Se você não aceitar, você vai pro inferno. E o povo colocava isso na cabeça. O que é o inferno das pessoas? O que era o inferno, o povo não sabia. E só aquele que tinha o conhecimento pra ler, que tinha conhecimento, tinha poder. Nossa, eu discordo muito disso, meu. O povo tem que, vai pesquisar. Precisa de um céu e de um inferno, né? Sim, precisa. Pra ser bom. Mas o povo usava isso como Precisa arma. de um céu e de um inferno pra O povo conseguir ser usava bom. isso como arma. Ah, vai fazer, senão você vai pro inferno. Tira isso das pessoas. Tirando essa máscara, ela vai começar a se ver. Eu sou bom porque eu tô sendo prejudicado, porque eu posso perder algo? Ou eu tô sendo bom por questões da parte da minha natureza? É o que difere os homens dos meninos. Né? Tira essa parte da religião e você vai começar a ver a sua sombra. Aí o negócio é louco. Estudo da sua sombra é um dos mais difíceis que tem. E tem aquela famosa frase, né? O conhece-te a ti mesmo. Poderosíssima. Isso traz da parte do judaísmo, também tem. Na parte da cabala. Conhecer a ti mesmo. Tanto as questões das coisas boas, quanto as questões das partes ruins. Vamos colocar ruins, que tudo faz parte do todo, né? Tem que ter a parte do equilíbrio. Tem várias filosofias de... Isso daí entra também no outro ditado, né, cara? Que É. você acabou de falar, uma outra frase também famosíssima. Conheça-me como que é. Decifra-me ou te devoro. Ah! Essa é boa. É boa. Gostei. Religião, decifra-me ou te devoro. É isso mesmo. Ah, E vocês estão decifrando isso aqui pra gente hoje, né? buscando. E eu sempre tento desenvolver, só que é complicado ter esses tipos de conversa, porque tem as pessoas que ainda estão com tanto peso, com tanta... isso daqui é o certo, é instaurado por questões de família, que é instaurado por questões do seu ciclo social, que isso é que é o certo. Se você fazer isso daqui, tá errado. Tem coisas que é boa, que faz parte da ética. A ética é um assunto muito complicado pra gente falar isso aqui, que daria outra outro podcast falando a questão da parte de ética. Isso aqui é Com só o certeza. início de muitos ainda. É perfeito, é maravilhoso. Isso é questão de ética e dá pra debater demais. Quando tem essa prioridade de falar isso daqui é certo, desenfreia tudo. Porque você acaba colocando aquela venda. E pensa comigo, vou tentar trocar uma ideia com uma pessoa, um amigo, um colega meu. Ele tá instaurado com isso. Se ele não estiver aberto a escutar o que você tem a dizer, ele não vai receber aquelas informações. Você vai estar falando como se fosse por uma parede. Mas influencia. Você acha que não, mas o subconsciente está escutando. Beleza, isso aí é outro tipo de assunto. Ó, quando a gente começa a trocar ideia, e você sente quando a pessoa quer prestar atenção. Você sente quando a pessoa quer aprender. Tem uma parte do Sócrates, né? Tem uma frase do Sócrates que eu gosto muito, que ele fala sobre a mãe dele. Né? Fala sobre a mãe dele, que coisa doida. Uma parteira. E ela falou assim, eu nunca vi no ramo da minha mãe ela fazer um parto sem uma mulher estar grávida. Se você não tem essa... Quase. Se você não está grávido da fome do conhecimento, da fome da sua verdade, como que você vai conseguir desenvolver? Não dá pra você ter um parto, entrar em trabalho de parto se você não tá grávido, meu Deus do céu. Entende? Não dá pra fazer isso. Então, é cada um. É um trabalho sozinho, só que influencia muito na parte da sociedade. Eu tento trazer isso em questões da parte da minha amizade, só que cada um no seu tempo. E respeitar. A questão é que não dá pra você colocar as mesmas pessoas para fazerem os mesmos testes. Por exemplo, cada um tem uma capacidade. Muitos têm a capacidade de escutar e falar ao mesmo tempo, fazer muitas coisas e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vai falar, mas nada fica perfeito. Sabe? Não, eu ia falar isso agora, você não sabe? Você não sabe. Essa questão de transmitir
por exemplo, tem alunos que quando eu sou professor também. Quando Maravilhoso. eu falava, o aluno tava fazendo outra coisa. E eu ficava bravo e eu não entendia. Presta atenção, olha pra cá. Eu não entendia. Mas a maneira com que ele gravava as coisas era desenhando. Então, eu tava falando, ele tava desenhando. Daqui a pouco eu ia perguntar o que eu falei. Pá. Falava. Às Eu vezes... tenho até um julgamento, tá, professor? Ó, é isso, isso, isso. Nossa, que Cacete, aluno E perfeito. o cara olha. Às vezes tem. É muito louco, né? Como que Meu. funciona. E eu falo que questões assim. Eu posso até, pô, sou professor, já é professor. Tem essas coisas maravilhosas que a gente vê na sociedade, dentro da sala de aula, que acho que é isso que engrandece, que dá vontade ainda de continuar na parte dessa profissão. É esses Qs, esses pequenos eventos, sabe? Que mexe muito com a gente. A gente aprende demais quando a gente vai em questões de dar aula. Às vezes a criança tava lá, ou o jovem, independente, pintando para conseguir esvaecer a mente, para ele Pra poder conseguir absorver o que você tá dizendo. Exatamente. Sim. Primeiro ele bota pra fora, depois ele absorve. Porque como que o aluno esponja, né? Só vai absorvendo, daqui a pouco... Tá assim, explode. Não tem... Explode não ansiedade, não consegue misturar as informações, não consegue redigir um texto, não consegue nem fazer nada e nem conseguir explicar. Hoje que foi passado, que a gente sabe até tá mesmo dentro da neurociência, que o cérebro, ele consegue guardar as coisas por 2 caminhos. Ou pela repetição, ou pela emoção. Mais fácil pra parte da emoção. Quando Sim, você tem sem uma dúvida. emoção... Você Então, grava mais. Eu A estudei emoção é um sempre mais pouquinho... forte. Qual foi o dia que o pai de vocês faleceu? Dia 31 de... Foi dia 30 do... Dia 30? 30 do 4. Foi 30 de 4 de 2020. Aquela chuva absurda que eu gravei. Foi o dia que eu gravei. Eu gravei inteiro aquele dia. Foi uma loucura, gente. Qual Eu estava... que é o aniversário do cachorro da vizinha? Nem eu sei se ela tem cachorro. É as Mas emoções que foi O gravam. dia a que gente. a minha mãe faleceu foi dia 10 de julho de 2013. Morreu de uma doença chamada H1N1. Acho que isso pode falar, né? O que não pode falar é aquela outra, né? É, A de aquela lá. 2019, né? Essa daí a gente Essa não pode. não entra muito Não aí. pode porque tínhamos um presidente que, né, que era, né, era ditador, né? Aí em 2013 a gente não tinha um presidente ditador, então podia... Aí pode Isso. falar H1N1, gripe suína, Aí consegue mas a se minha mãe expressar. faleceu disso, né? Foi até pior do que essa que nós passamos. Mais violenta. Muito H1N1. mais violenta, Sim. que desenvolvia uma pneumonia. Ou seja, não é a primeira que a gente passa, que fala, ai, não sei o que, trato Certo. respiratório. Não, tivemos H1N1. Inclusive, eu peguei H1N1 e Teve Foi sequelas? terrível. Ficou com sequelas? Sequela? Alguma coisa assim? respiratória, sim. Mas aí, eu não sei se é por causa da idade que eu tenho, né? Então, Qual- eu já não consigo fazer as Ajuda. mesmas coisas que eu fazia antigamente. Com a poluição É. também que a gente tem da cidade, já Nossa, influencia essa muito. poluição, principalmente aqui em São Paulo. Também, Absurdo. tem Tá essa. absurdo. Então, nós somos manipulados o tempo todo, e dentro das religiões também. Então, ou a gente grava por emoção, ou por repetição. A oração nada mais é do que uma repetição. O pecado nada mais é do que uma emoção. Sim. Eu fiz tal coisa, você pecou. Já dá aquele Agora que susto. você tem, dá aquele susto, Ah, agora eu você peguei. vai rezar 300 Ave Maria, repetição. Cara, e as pessoas não se ligam disso. Nossa, real. Real Sim. mesmo. Caraca, eu não tinha, eu não As pessoas tinha não se ligam essa visão disso. sobre isso. Dentro dessas palavras, assim, sabe? Questões da parte da emoção e repetição, sim, é o que acontece. É o que é, Emoção e repetição. totalmente. Pecado e mantra. Quando que a gente falava lá com um padre, que ele olhava pra gente e falava... a gente Tive um tava- padre que eu gostei muito, gosto ainda Sim. de como pessoa, como parte de profissional, Do Gildarte. do Nossa, Gildarte, ele é e também a incrível, parte ele é incrível. do Padre Luiz, né, da Sim, igreja, também. que era antigo da igreja São João Batista. Um excelente padre, conversava, trocava ideia, Era dava amigo. liberdade de Era amigo. conversar sobre, sabe? Tinha essa liberdade, é mágico. Se Quando você consegue perguntava, isso, ele te respondia e ele falava, não, é isso. lógico, dentro da parte Sim. dos dogmas da igreja. Dentro Maravilhoso. dos dogmas. Ele era padre? Sim, É. padre. Ele era Padre. Ele era da hora. Ele era como se fosse um amigo. Se você pegasse pra sentar pra conversar com ele, ele ia conversar com você. Ia trocar a ideia. Sabe uma das coisas que eu não acho justo? Que é. Eu tenho um. É como se fosse um tio meu, tá? Mas na verdade era um amigo antigo do meu pai, que ele tinha feito uma amizade com 7 anos de idade. Foi no pré. Eles se conheceram na porta da escola. Se conheceram na porta de escola. Um pegou na mão do outro e falou: vamos estudar. Bora. Foram junto pra Os escola. dois estavam junto. Nenhum se conhecia. Um olhou pra cara do outro e falou, dá a mão.
pegou assim na mão do outro e falou, vamos. Os dois entraram chorando dentro da escola. Juntinho. Foi assim que E viraram até melhores isso, amigos. ficou aí até o fim da vida do meu 45 pai. anos sendo amigos. Por isso eu falo que é questões da parte de um tio. E por que que eu citei esse exemplo, né? Ele segue a parte da religião do... Eita, fugiu o nome. Islamismo. O islamismo, É. né? Tem a parte do Alcorão. E eu sempre discuti muito com ele questões da parte de religião. E uma das coisas que eu não concordo, por que que eu tenho que chamar o padre de padre? Se existe o meu pai e existe minha mãe. Por que eu tenho que chamar Padre é outro pai? né? Por quê? Por que que ele reza de tal tipo de maneira e por que eu ali na assembleia, É igual. né? Por que que eu não posso me postar igual e rezar o todo? Lógico, tem as preparações, tem que ter as preparações, mas impede. É um negócio que tem uma barreira muito estranha. E postergou isso durante muitos anos de história. E esse interesse de vocês aí por religião, a cabala, né? Cabalá, sei lá. Que a bala, cabala, aí vai bastante É, nomes. Um monte de nome aí, Tem um mas monte acho de que a nome. galera sabe o que a gente tá falando aqui, porque o nicho é bem fechado quando o assunto é esse, né? A gente fala de várias coisas, mas o nicho é fechado quando Sim. o assunto Sim. é chapéu de alumínio. A galera gosta. É bom, legal, eu A gosto. galera gosta. É legal, meu. O que que levou... Quando que foi isso? Foi depois da morte do start? pai de vocês, o start? Comigo Ou antes? foi quando eu tava querendo saber sobre informações. Eu queria ter informações sobre, porque eu não concordo com muita coisa sobre, por exemplo, o catolicismo. E eu fiquei tipo, eu tô com dúvida nisso. Vou perguntar. Ah, não é verdade. Como assim não é verdade? Eu quero saber a verdade. Então fui atrás. Ah, não achei nessa religião, não achei nessa, não achei nessa, não achei nessa. Então da onde que é? E eu tô procurando até hoje. Uma das coisas que eu fiquei incrédulo foi quando eu falei que eu acreditava em reencarnação. Nossa, quase fui apedrejado. Colocaram na cruz e jogaram 3 pedras. Eu falei, meu Deus do céu, agora já era. Foi aí que eu comecei a desenvolver e falar, eu quero saber sobre mais religiões. Foi onde minha mãe me levou pro espiritismo. Aí eu comecei a desenvolver, falar, legal, tem informações sobre isso. De lá eu não tenho. Aí eu comecei a ver outras religiões. Não me encaixei em algumas. Aí eu conheci Yorubá. Aí o meu pai de Yorubá. santo, que é um primo meu, eu olhei e falei, caraca, ele tá me passando conhecimento que eu queria. O Gilson. O Pai Gilson. Gilson. Mas Gilson, ele me abriu a visão. Eu falei, cara, ele abriu minha visão. Era o que eu queria de informação. Só que ainda veio mais dúvidas. Da onde veio esse ponto e desse ponto? Agora eu quero saber sobre esses pontos. Aí o Gui começou a me falar sobre a Cabala. É um dos próximos livros que eu quero ler. Ele é grande. O que eu não me, se eu não me engano, tem algumas partes que da própria Bíblia Sagrada fala sobre reencarnação. A reencarnação, ela foi, o termo reencarnação foi modificado para ressurreição, isso há pouco tempo. A parte de atualizações de linguagens, né? E Tradução. Também por causa Traduções. do homem. Porque a Bíblia em Isso. si foi alterada muitas vezes pra ocultar informações que queriam ocultar. Mas ocultavam por quê? Isso, eu sempre E me eu tenho que perguntei também saber isso. o porquê disso. E eu descobri o porquê. Quem tem informação tem poder. Tem poder, exatamente. E por que que eu vou dar poder pra alguém? Aí eu falo pra você, olha, existe a reencarnação. Então você é um filho da nessa vida, depois na próxima eu pago e tá tudo certo. Mas eu quero viver bem nessa. E se não existir? E se chegar ao nada? Essa é Aí uma das se eu dúvidas. chego pra você e falo assim, olha, não existe. Você só tem essa vida como Arthur, você só tem essa vida como Guilherme e morreu, acabou. Fica tudo um apagão. Eu discordo totalmente disso. Eu também. Então você vai morrer Aí- e vai ficar um apagão? Não é uma forma de controle. Não, eu falo, pô, É uma morri. forma de Ai, controle. paguei os olhos, já era. Não, tem coisa. É Tem uma forma de coisa. controle. É uma forma de controle. Ou você vai pro céu porque você foi um bom menino, ou você vai pro inferno porque você foi um mau menino. É. Já pensou se eu posso, tipo, Nossa. né, voltar e reparar meus erros? Acabou a religião, cara. Acabou. Muita gente coloca isso na cabeça. Acabou o Eu catolicismo. concordo. Acabou. Eu Destrói. concordo que existe Destrói. sim vida passada. Claro que sim. Porque eu já tive sonhos que eu sentia que eu tava lá. Hoje existem provas disso, principalmente na Índia, que é um país onde eles acreditam muito Muito nisso. forte. Agora você fala assim, pô, mas eles isso só acontece porque eles acreditam. Não, eles acreditam porque acontece. É o Acontece. contrário. É o contrário. Acontece Você vê sim. até relatos de criança
que eu era de tal família. Pessoa vai procurar do outro lado da Índia. O tamanho da Índia, cara. Acho que é do tamanho do Brasil ou até maior, não sei. É né? gigantesco. De um lado, tipo, do Iapoca, eu acho ia procurar, falou, mas essas famílias nunca tiveram contato? Não, como que essa disso. criança sabe tanto da vida dessa outra pessoa? Porque ela era essa outra pessoa. Sim. Existe as vibrações. Sim, Gente, sim. rádio, frequência, se você conseguir esticar sua antena, dá pra captar sinais antigos, gente, de transmissões antigas. É pura energia. Tá no ar. Wi-Fi, Bluetooth, tá aqui no sistema. Gente, se você vibra, se você tem essas suas emoções, você influencia a partir do meio. Então, por que Sim. que reza? As suas emoções, o seu pensamento, o seu desenvolvimento não pode estar aqui ainda? Ou você... aí entra numa coisa que tem que desenvolver muita parte do estudo, E porque eu tô começando a minha vida do zero, ou eu já tenho outras coisas que já partiram lá das outras vidas passadas minhas. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, né? Mas você já foi fazer algo que ou você disse, Você já você viveu. fez, e você fala, como que eu fiz isso? E aí foi numa naturalidade absurda. Você só percebeu depois que você Você terminou. falou, nossa, fez. depois você termina. O que eu fiz? Como que eu fiz isso? Como que eu cheguei nesse ponto pra pessoa falar o que a pessoa tava precisando ouvir ali pra ela? Como? Então eu acho que isso... Eu até arrepio aqui, ó. Como que chega nesses negócios? Foi uma dessas... Voltando no que você tinha perguntado, de onde que influenciou esse start, né? Pra parte de desenvolvimento da minha espiritualidade. Desde pequeno, eu fui muito observador. Falo muito. Mas eu gosto muito de observar e aprender com o outro, sabe? Eu já tinha um pouco mais desse olhar e comecei a perceber, né? Lógico, a gente tem a nossa inocência de criança. Mas começou aí numa casa de uns 9 anos de idade. Sabe uma coisa doida? Mãe! Parte de déjà vu, né? Já vou. Nossa. Mãe! Foi um negócio doido. Eu lembro daquele dia. Eu acho que eu tô ficando doido, mãe. Por quê? O que é doido pra uma Que é criança, doido né? O pro que é uma moleque, né? doido pra uma criança? Aconteceu um negócio. Foi muito estranho de falar, gente. Aconteceu um negócio que eu já tinha pensado. Eu falei isso, que eu já tinha pensado e aconteceu igualzinho. Que é isso, mãe? Eu tô ficando doido porque já aconteceu e eu fiz igual? Ela ficou meio confusa lá. Aí ela começou a dar uma gargalhada. O nome da minha mãe, Vanessa, maravilhosa. E ela começou a dar uma gargalhada e falou: bem-vindo. Começou, parabéns. Normal, meu filho. Aí ela começou a desenvolver esse tipo de conversa comigo, né? Minha família sempre foi buscada um pouco mais pra parte da igreja católica, né? Depois que eu comecei a desenvolver um pouco como... Na verdade, isso foi jogado goela abaixo pra gente, É. né? né? Pega Exato. essa religião e sirva ela E ponto, tinha acabou. essa parte do catolicismo, mas também tinha outras partes que eu comecei a desenvolver o meu olhar, a maturidade, e ver também da parte espiritual, que a família esconde. Esconder isso, gente. Entende? Não tem por que esconder essa parte da religião. Religião é Porque o importantíssimo. povo tem medo. Tem Você- muita gente Preconceito. que tem medo e preconceito. Preconceito. Você falou da anteninha, só esticar a anteninha que você consegue captar as energias. Você sabe quais são as anteninhas do A parte dos Chakra. nossos chakras? Hum. Seria qual? pineal? A pineal? A própria quinta. A glândula pineal. É a anteninha. É aquela com que Ah, verdade. é calcificada ao longo do tempo, porque você está se escondendo da melhor parte do seu dia. Não, do Sim. seu dia. Como que você calcifica a glândula pineal? Flúor na água. Existem estudos sobre isso. Ai, tá nós. Qual o horário que você entra para trabalhar, normalmente? Na casa aí das 7 horas da manhã, né? Costuma começar às 7 horas da manhã. Qual o horário que você sai? Às 18, 19 horas, depende do horário. Você sabe assim. o que descalcifica a glândula pineal para você ter a sua intuição mais aguçada? Não tem essa informação. Como? Sol poente e o sol nascente. Quando você consegue olhar para o sol, aquela luz ela entra diretamente na pineal e descalcifica ela. E qual o horário de trabalho? Justamente para você não ver Então Fazer vê. isso. o nascer do sol e nem o pôr do sol. Você enlouquece. Eu já fiquei trabalhando Não, durante eu uma falo- empresa. É maluquice, gente. Ficava olhando pra uma parede branca. Isso. É maluquice. Eu já trabalhei eu numa fiquei mesa, doido. logo depois que eu me formei, eu trabalhei num setor de RH, onde eu fiquei 3 anos, eu até contei essa história, o pessoal já conhece, vocês não, né? Fiquei 3 anos, 2 anos, quase 3 anos, dentro de uma mesa de RH,
atrás de uma mesa de RH, numa sala que não tinha janela e uma única porta. Branca. Deus Branca do céu. também? Era um manicômio. Eu não lembro se era branca, eu acho que era bege, sei lá, pra piorar Clarinho, tudo. pra Tipo piorar. cor de calcinha de vó, né? Bege, cara. Real. Pra Caraca. Pra te deixar apático. fuder mesmo, mesmo. exatamente, pra fuder mesmo. Aí, o que acontece? Eu levantei e fui embora um dia. Por quê? Eu estudei pra caramba e eu não ia parar ali, eu ia continuar estudando. Pra ficar 8 horas do meu dia, que são as 8 melhores horas do dia, preso numa sala onde eu não conseguia ver o que estava acontecendo lá fora, sem informações. Sem informações. E preza pra Nada. você não ter informação nenhuma. Não é pra mexer no celular, não é pra acessar notícia, não é pra fazer tal tipo de coisa. Você só tá exclusivamente pra exercer uma função, servir aquilo. E não saia desse escopo, tá? Senão você se lasca. Não, se lasca, com certeza. Você se lasca. Aí imagine eu trabalhar durante as melhores horas dos dias, durante 35 anos, os 35 melhores anos da minha vida, onde eu sou jovem, onde eu posso curtir. Tem energia potencial pra fazer as coisas. Exatamente, Força. para poder pensar por mim e abrir meu próprio negócio. Eu pirei. Eu falei, 8 horas Abriu das um melhores ramo, horas né? do dia, 35 anos dos meus 35 tempo. melhores anos do dia, tchau. Agora pergunta Eu qual certei. carteira que eu tenho assinada, só disso. Mais nada. Depois eu fui empreender. Melhor E deu coisa. certo Melhor até coisa. hoje. E continuará. A Sim, parte da vai, qualidade continua. aqui, ó. Prosperidade. Viu? Exatamente. Merece, Obrigado. com certeza. Isso aí sem tirar Obrigado. nem pô, viu? Meu, eu tive esse, vamos colocar esse surto, né? Esse surto. Pensei mais cedo. Fica normal. O Influencia, Ele influencia. passava as informações e eu falava, vamos ver na Influencia. prática, né? Eu tô com 18, eu já tô querendo ir embora dessa coisa já de carteira assinada. É a primeira coisa que eu já... muito tempo. Nossa senhora. É muito tempo, você eu não quer. acredito- Perde tempo fazendo Além de coisas perder tempo, eu repetitivas. acho que te limita. Limita. Limita muito. Você tem um potencial de ganhar muito mais. De fabricar, de Sim, produzir fabricar, mais. produzir mais. E, no entanto, você o seu limite está na sua carteira de trabalho. Que loucura isso. Cara, você tem que trabalhar pra você mesmo, pra você ter o conhecimento e saber disso. Não a parte de controle. Tudo é parte de controle. Você precisa de Tudo é controle. ser graduado. Você precisa de um diploma assinado por um vice, o diretor e o professor exclusivo lá da Cara, área de saúde. No caso, eu fiz biomedicina. Você precisa da assinatura que vale 33 mil, que é no caso da parte da biomedicina, para conseguir exercer uma função dentro de um laboratório que você vai ficar lá mais 6 horas preso, sentada no banquinho analisando as células. Olha, meu Deus. Depois que eu vi isso daí, te juro, eu tava na metade da faculdade, começou a dar essas introspecção. Pra mim, a pandemia serviu pra uma parte forçada, a introspecção das pessoas, saber olhar pra si, porque tava olhando muito para os outros, tudo é os outros, tudo é exercer a função dentro de empresa, e eu acho que a natureza falou, não, vai, além de, né, a parte de controle de outras pessoas também, que eu acho que com certeza isso daí teve, muita influência disso, muito peso, que realmente não precisava tanto, e teve, Aí o que acontece? Essa introspecção. Então, virar o rosto pra você, te colocou na sua própria sombra, você não vai sair de casa. Ou você aprende a se comunicar melhor com você mesmo, ou senão você enlouquecia. Era 2 caminhos. E teve que ser obrigado a ficar sozinho. Só. Porque tem pessoas que fogem de si o tempo inteiro. Pode ser em cachaça, festa, balada, vícios, videogame. Videogame é maravilhoso. Eu amo videogame, cara. Artes surreais pra mim, eu gosto. Durante um tempo foi um vício meu errado. Pra curar traumas meu, eu enfiava de cabeça em videogame. Eu É fuga. passava mais de 18 Todo horas excesso na é fuga. frente. Sim. Eu entrava numa bolha, eu falo mesmo. Eu entrava numa bolha, bem, mas não tava fazendo bem. Comecei a ficar bitolado. Eu necessitava. Virou uma droga. Computador é uma droga. Tela é uma droga. É uma coisa que te faz uma dopamina falsa. Você fala, ai, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Você não tá feliz. Você não tá feliz. Volta pro mesmo espaço. E quando você sai dessa bolha, você fala, nossa. Voltei de novo pro ponto zero. Nossa, Não é? tô de novo nessa bosta. E, ó. Deixa eu voltar pra lá porque vai fazer bem. Vai te fazer bem. Você tá criando uma dopamina falsa. Aquilo só tá te machucando e você não tá percebendo. Outra coisa, Eurico, depois a gente até pode conversar um pouquinho mais, mas é uma das coisas que eu tô aprendendo um pouco, questões da parte de espelho negro. Televisão potencializa as coisas que são mostradas.
Então, se eu coloco uma intenção, isso aqui triplica, quadriplica, e aí vai. Espelho negro. Você Espelho sabe negro. do que são feitos, né, as telas de celular? Tem... Eita, fugiu o nome. Ou vidro, qualquer coisa. Sílica. Ele, cara. Eu ia falar silício, mas não era silício. Eu tava tentando achar Silício a tem palavra. nos processadores. Processador. Silício Eu tava mas tentando é achar. sílica. E existe um demônio que vive na sílica, né? Qual seria ele? É o gênio da lâmpada, né? Porque próprio quando gênio. você pega O lá no deserto, o Jin, ele sabe. É o Jim. Você esfrega, Conversei bastante Sim. com... né? E você tá transmitindo o que ali? Você tá vibrando Sim. e sai A aquele gênio. vibração. Ali, ó. Olha, eu concedo os seus desejos. Aí você pega o celular, que é o espelho negro, tem a sílica, né? Aqui, e você fica o tempo todo esfregando Você tá lá o dedinho também. pra cima e pra baixo. Olha lá, isso, famoso. cara. Vamos ficar Exato. vendo lá. 30 Caraca, horas Eurico, eu seguidas. não 30 havia horas de pensado nada. nisso, De irmão. nada, de conhecimento De de nada. bosta, que você não ganha nada. Nada. Um monte de vídeo rápido que você nem assiste até o Olha fim. que mágico. Pô, gente. essa geração, eu falo, a geração pior que tem, você vai pegar, ninguém consegue mais ver vídeo de mais de 10 minutos. A pessoa pega e fala, passou de 20 segundos. Ai, que bosta, fica assim. Meu, não... Fica naquele Caraca, por Eurico. horas e horas e horas e horas. Ô, eu fiquei abismado com isso daí que você me contou, cara. Do que? Da parte Da Sílica. sílica? da sílica. É, Eu não feito sabia. da areia, né? A areia tem sílica. Cara, olha. Isso, é o gênio da lâmpada, os seus desejos. E pensa. Pensa comigo. Não, isso aí eu pensei por mim mesmo. Tipo, eu não vi em nenhum lugar, não tive estudo. Sim. É uma coisa que eu Parte da raciocinei a introspecção. partir do que... da intuição. Cara, ó, complementando. O que a gente tem na internet? Se não é busca por parte de prazer, seja rico, seja milionário, faça por merecer, Sim. seja o garanhão que atrai todas as mulheres, vícios, desejos, tudo isso aqui tá na ponta da sua... E o povo tá vendendo isso. E vende. E Por quê? porque você tá se pegando num ponto que machuca. Tá pegando nos desejos das pessoas. Você não Nas queria ser dores, trilionário. nas Aí dores. você que tem gente que fala, pô, trilionário, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Aí que o cara que tem mais mente fraca, mulher. Ai, quero carro, quero aquilo. Pô, são só desejos. Você colocou seu desejo em algo material e não vai te servir pra nada depois. Serve, te dá liberdade pra ir vir. Te dá liberdade de escolha. Em algumas coisas. Agora vamos colocar assim, o cara, eu quero o carro do ano. Pra quê? Pra se mostrar. Sendo que aquele carro é mais barato, que ele vai fazer mais efeito pra você não vai gastar com tanta coisa, vai te fazer bem, você vai conseguir ter liberdade pra ir pra aquele lugar e pra aquele lugar também. Ponto. Ah, mas você tá sempre fazendo alguma coisa pra conquistar alguém, não tem jeito. Sim. Dificilmente a gente faz alguma coisa pra Pô, a gente gente não mesmo. tenta fazer de tudo pra deixar outra pessoa feliz às vezes? Até mesmo no videogame, tô fazendo por mim, tô dentro de uma bolha. Não, irmão, você tá jogando RPG, você tá ajudando um amiguinho. Cara, eu Você tá adoro tirando isso. alguma coisa de alguém. Uma das É. coisas que me fez ficar muito feliz. Ó os nerdola, ó os nerdola. Mudar muito na minha vida foi o RPG de mesa. Meu amigo Rafael, ele me Adoro. mostrou esse mundo e até hoje eu não paro. Eu jogo sempre, crio sistemas, crio mundos que eu fujo daquela realidade chata. Eu falo, vamos viver? Vamos criar algo novo? E eu tinha até visto algumas informações sobre psicólogos que falam, cara, RPG é bom. É bom. É algo único. O que foi? Vou piscar ali. Ixi. E RPG é algo É o único gênio que você da traz. sílica. E aí, Cleber? Tá bravo, ficou bravo. Além de trazer... E tem, sim, alguns profissionais que... Agora eu esqueci o nome da sigla. Vocês me desculpam, tá? Mas pode me corrigir, tá? Por favor, Eurico. Se eu souber também. Em questões da parte de psicologia e trazer isso para um mundo mais fantasioso. Tem até tratamentos que pode ser feito com parte do RPG, porque você sai daquela sua bolha e, querendo ou não, tudo que você cria pode ser um personagem, pode ser qualquer coisa, mas vamos voltar pro RPG. Sim. Tudo que você cria tem a sua personalidade ali dentro. Reflete em alguma coisa. O jeito que você atua, o jeito que você fala, como que você interage com o outro, como que você vai conseguir resolver tal tipo de coisa. Então, pô, o RPG te dá essa liberdade de vivenciar algo que você não consegue aqui na vida real. Sim. Perfeito. Então te abre a parte dos horizontes de saber olhar alguma coisa diferente, porque querendo ou não, é outra personalidade que tá ali comigo jogando, porque a gente é um E a gente cria coletivo. outras personalidades também. Depois de um tempo que eu comecei a fazer, né? Eu crio vários personagens. Eu sempre tento criar, tipo, Alter ego. estereótipos de mim. Alter também ego, eu- seus alter egos. Sim, e coisas, É isso tipo, que eu nunca falaria.
fazia personagens que, se eu falar, com certeza ia ser preso amanhã. Que, tipo, molda as pessoas também. Que também a gente cria laços. A gente cria laços com os jogos. O RPG, o Role and Play Game, né? Tipo, você tá conversando. Aí você tem ainda aquele sistema pra você jogar, se divertir. É bom. Eu sempre, tipo, tentei fazer, né? E ainda tô fazendo que o Gui tá jogando comigo. Família, né? E eu tô me apaixonando nisso. Eu consegui criar algo que eu queria há tanto tempo. Tô moldando. E eu fico feliz Mas que o aí povo é tá que tá, feliz. você sabe distinguir o que é realidade e o que é fantasia. Sim, É para isso que as religiões servem. Para Sim. colocar freios e contrapesos. sim. Equilíbrio do Total. pêndulo. Algumas pessoas, infelizmente, elas precisam de limites. E a religião tá aí para colocar limites. E tem gente que, se tiver muito poder, pode dar B.O. Tem. Isso daí Sempre sem terá. dúvida. Sempre tem. Sempre terá. Isso sempre E tem. quando dá esse start, que quem tem a parte do controle, quem vai atrás é você, que você não precisa de religião pra conseguir ser bom ou mal, ou saber utilizar uma religião pra chegar num objetivo que você quer, utilizando o seu ego, estudando você tem capacidade e competência suficiente pra influenciar outra pessoa. Porque aí você começa a mexer com parte de vibrações. Ah, Gui, você é bruxo? Não. Isso tem estudos de diferente. N pessoas já falou sobre esses tipos, só que com nome diferente, né? Tem bastante coisas que fala sobre isso, questão da parte da influência, em questão da parte de venda. Nada mais é cativar o desejo, influenciar a pessoa num objetivo que você quer. Pô, uma da coisa que eu fico chulo da vida, por que que a igreja tem que falar que é ovelha? Minhas ovelhas. Minhas ovelhas. E ovelha O pastoril. só obedece. Segue o ramo. Influencia. Segue o outro que o tá rebanho. atrás. Você tá Segue o vendo? rebanho. Influencia pra ser mandado. E uma das coisas que minha natureza não deixa, já até tentaram, que faz a prova da gente, é prender e controlar. E a minha natureza não deixa. Eu acho que a questão da parte do meu irmão também não, porque é um negócio louco, sabe? Não Começa a dá, mandar- começa a prender demais, sufocar e... Lá em casa é assim, quando o meu irmão ele tenta passar algumas coisas, assim, ele quer tentar mostrar poder, e eu também quero mostrar poder, minha mãe junto, Normal. aí, nossa, desenfreia. Aí fala, não, você tá errado nisso, não, você também tá errado nisso. Aí começa, aí a gente depois senta e conversa, não, o que a gente fez de errado? A gente tenta entender o que tá acontecendo na cabeça do outro, porque a gente não sabe. Normal. Eu, por Acontece. exemplo, não sei como o meu irmão funciona às vezes. Eu convivo com ele há 18 anos da minha vida? Vivo. Só que eu não sei 80% do meu irmão. Nem ele Isso é o sabe que, sobre mim. isso é o que nos torna humano, né, Sim, cara? Sim, É total. o poder de decisões, de mudar opiniões, E de escutar. aprender. E escutar. Você tem que escutar. Principalmente, né? Você tem que escutar. Uma dica assim, que tem muita gente vendendo, o famoso vender curso aí, os coach da vida. Você quer ser um homem mais forte? Quer ser um homem mais forte? Olha lá os desejos. Não seja a sua mansidão, sabe? Esses negócios de Pelo mansidão. amor de Deus, velho. Eu racho de rico esses coach, mano. Puta merda. Você olha e você faz assim, ó. O cara só tá falando bosta, mano. Pelo amor de Deus. Ou tá falando óbvio, né? É. Às vezes o óbvio que tá oculto pra algumas pessoas, só que, pô, aí o cara vai dar metade do salário dele pra ouvir o cara falando óbvio. Nossa, Mas eu tô- precisa. Tem gente que quer escutar o óbvio. E paga pra escutar o óbvio. E paga pra escutar o óbvio. Precisa. Tem essa sabe, tá? Todos os seus segredos estão dentro de você mesmo. A verdade é que as pessoas, elas, ao mesmo tempo que elas não querem liberdade, elas querem que alguém lhe ponha limites. Sim. Tem gente que necessita que coloque. É sim. E não tem Precisa mal daquele- algum. Coloca um Precisa daquele pai rígido que faz você fazer. Porque o ser humano é movido a desafio. Sim, Essa é que é a nossa, verdade. É o que Se engrandece. você não tiver desafio, cara, você vive uma vida Desenvolve. de bosta. A mansidão. É o negócio que eu ia É uma conversar. mansidão. Não seja. Não tenha mansidão. Vá. Eu acho que é uma das próprias. Acho que eu vou utilizar uma palavra errada, tá? Mas questões da parte de virtude do homem é conquistar, cara. Precisa conquistar. É movido a parte de conquista, é território, é dominar. Então saia dessa parte de mansidão e vá atrás dos seus objetivos, das suas vontades. Saindo dessa mansidão, que até a religião te impõe essa mansidão, que é uma das coisas que eu participei da parte do budismo, e é muita mansidão. Concordo e não concordo.
eu tenho que ter o respeito à outra vida ali, a próxima, né? Eu participei do culto, perdão, desculpa, a palavra não é culto, tá? É uma filosofia de vida no Centro de Meditação Kadampa Brasil. Maravilhoso. Monges maravilhosos. Eu fiquei durante lá um trabalho voluntário Conta durante aí uma essa semana. experiência, como é que foi? Foi maravilhoso, cara. É mágico, eu vou falar pra vocês. Se vocês tiverem oportunidade, tá? Vão, dependente da sua religião ou vertente que você Qual que siga. é o endereço de lá? Ah, o endereço agora certinho eu não consigo te dizer, mas é Mas qual facinho. cidade que é? Cabreúva. Ah, então Pegar é aqui. só entrar na internet. Só que entrar você na consegue. internet, tá? Eu trabalhei voluntário, lá tem É um Templo Kadampa? templo Kadampa. Kadampa com K, Kadampa. Tá. Ah, então é filosofia de Kadampa que eles utilizam lá, né? Em questão da parte do... Tem várias vertentes do budismo. Por que que eu quis ir pra lá? Essa eu acho que é uma pergunta muito válida. Por quê? A busca é parte da verdade. Eu quis saber um pouco por a parte da filosofia. Algo que me chama muita atenção na parte do budismo é esse o eu interno, sabe? A iluminação de si. Porque sendo um ser iluminado, eu consigo ajudar o próximo. Gente, a gente tá cansado de ver isso daí nas questões da parte da religião. O próprio Jesus Cristo sabia das coisas que estavam sendo ditas, fazia por verdade, Sim. e é um ser iluminado. Ele não era da catolicismo, Jesus Cristo. Era judeu. Como é que funciona lá? Você simplesmente se inscreveu pelo site, foi direto lá? No caso tem você entra lá no site deles, tem um Google Forms, né, um formulário que você preenche lá, eles vão colocar, tem essas datas aqui, é questões da parte de um mês pro outro, né? Você entra lá, coloca lá, tem as semanas, uma semana, tá? Você entra, se não me engano, eles pedem pra você chegar, acho que na segunda-feira, alguma coisa assim. Aí você pode permanecer lá durante uma semana. Você faz a inscrição bonitinho, coloca seus dados, eles fazem umas perguntas, que religião que você é. Tô falando de trabalho voluntário, tá? Coloca lá se você tem alergia, se você tem toma algum tipo de medicamento, se você participa de algum tipo de grupo como AA, né? Porque tem muitas pessoas que vão lá à procura de um refúgio, sabe? Uma fuga para conseguir se encontrar. Eu posso até estar queimando um pouco a minha língua, mas o que eu consegui perceber é que, poxa, todos nós temos a parte dos defeitos e coisas que queremos melhorar. E a maioria das pessoas vão lá para isso. Para Pra buscar, se privar. para se privar. E te juro, uma experiência absurda. Fiquei longe de celular, tudo. Eu fiz questão de ficar longe de celular, de trocar Mas ideias era com o proibido? pessoal. Você não pegava ou foi Não, por conta você- própria? Conta própria, minha. Aí, voltando à parte, você responde lá o forms, bonitinho, as alergias que você tem, se você tem medo de altura, sabe? Porque você vai lá para trabalhar. Tem um horário de trabalho, tem muitas pausas, pausa pro café, pausa pro almoço. Gente, maravilhoso. E a maioria das pessoas, né? Tem pausa pro churrasco? Lá não tem, lá não tem. Gente, vegetarianismo e acabou, tá? Tem a parte... Churrasco de tofu. Também eles fazem coisas da parte Os do monges lá vegano. tem pelo no peito? Não tem, né? Não come carne e não tem testosterona, Cara. galera. Real, acho que eu não percebi, não. Não. Real, não percebi, come não. carne e não tem pelo no peito, Né? não tem testosterona. Não tem. Aí, sério, faço consumo de carne normalmente, tranquilo, gosto também. Não, pra mim acho que não pode tirar, isso aí não faz sentido. Lógico, pode diminuir um pouco, mas parar de comer, pra mim isso aí não Bom, funciona, eu nunca só como funcionou. carne, isso de verdade, tá? Porque mataram, né, a vaca. Você tinha que a consumir, morte né? dela não pode ser em vão. Então, né? exatamente, Entendeu? já tava lá, já Vamos fazer um aconteceu. churrasquinho com ela, pô. Ai, meu pai. Ah, meu, E- eu não... Tem muita gente que, tipo, tem esse... o animal foi morto. Pô, ele já tá morto. O que eu vou fazer? Morreu. Gente, vai causar Então, rebelião, mas... Eu sou taoísta, né? Como eu disse, né? Não fala nada disso de não consumo de carne, ao contrário. Fala que quem tá no Carne- topo da cadeia alimentar se alimenta dos outros. Tá aí. A natureza é essa. Tá aí, Sim. tá aí, tá aí. Meus ancestrais não utilizavam Arco e lança, flecha arco e flecha pra Então, caçar, repolho. né? Repolho. Meu Deus, o alface tá ali. Vamos dar uma flechada nele, tá moscando. Não faz sentido, gente. Tipo, não faz sentido, né? Mas Esse... enfim, as brincadeiras à parte aí. Né? Aí você trabalhou lá dentro. Eu fiquei durante uma semana. O meu foco principal foi na parte de limpeza. Ajudei a fazer a limpeza do próprio templo, né? A gente faz Mas descalço. só limpava e comia? Praticamente, maioria do tempo seria isso, né? Só que tinha as aulas, quem quisesse participar dessas aulas, que era mais privado, que era com próprios monges, assim, sabe? Aulas do que exatamente? Aulas como desenvolver a parte da meditação, falar um pouquinho mais sobre filosofia, trazer as figuras que estão lá presentes, da parte do Buda. Tem diferentes tipos de Buda lá, Uhum. tá? Um dos que mais me chamou a atenção foi a parte do Buda Shakyamuni Buda.
Algo ligado à parte mais de servir, que ele tá até segurando uma cumbuquinha, né, com a parte do pilão e tudo mais, então ele serve às outras pessoas. Eu achei isso muito legal dentro dessa filosofia. E tem esses tipos de aula e também tem a parte das meditações. Querendo ou não, é uma busca por se iluminar lá dentro. Eu achei muito calmo, sabe? Eu já gosto de um negócio mais... Mas foi muito bom a gente se acalmar, porque ele ensina a tranquilizar a mente. Tá caindo tempestade lá fora. Quanto tempo demorou pra passar lá? Demorou. Demorou muito. Demorou, rendeu. Rende. É um negócio doido. Por quê? Tira distrações. Você tira seus problemas. Por isso eu falei questões da parte de fuga, que tinha muita gente fugindo do seu real problema e mascarando essas coisas, mas para uma busca de si próprio. Eu senti muito isso daí, né? Além do que, conversei com muitas outras pessoas, culturas diferentes, vivências diferentes. Foi bem legal, assim, sabe, a parte do contato. Que estão lá há muito tempo também. Tem gente que mora lá. Trabalha de voluntariado há mais de 3 anos lá. Estão morando lá. Tá vivendo. Tipo assim... Não, acho que não tô vivendo não, cara. Então, Sei lá, lá. né? Porque eu fico pensando... Pra você aprender alguma coisa, você precisa ter experiência. Pra você ter experiência, você precisa fazer algo, ter ação. A gente não consegue simplesmente pegar o conhecimento de quem teve a experiência e introduzir aquilo na nossa vida, porque não tem noção. Você aprendeu o que o outro aprendeu, você apenas... Agora me fala, que evolução tem um cara que fica a vida inteira meditando? Que evolução tem? Eu acho que te engrandece como si próprio, de verdade. Eu acho que a meditação é importante. Coloco no meu dia a dia? Tô tentando, mas é bem complicado a gente parar e tem um momento de introspecção. Tem esse problema. Eu não consigo parar. Então, aí o cara não passou por nada, e ele vai te passar uma informação, sendo que ele não passou Não por viveu. aquilo. Eu não vejo evolução nisso, de verdade, eu não vejo. Eu só acho e acredito que existe evolução dentro da ação. Ou fora da caridade não existe salvação. A caridade é você se doar. Um cara que tá ali fazendo as coisas, você não acha que é egoísta? Ele tá fazendo por ele mesmo? Eles prezam por essa parte do outro, sabe? É algo que eu fico em confronto, isso daí também. Porque é algo pra si. Caminho da sua própria iluminação. É uma parte um pouco mais egoísta, só que se iluminando, você consegue transmitir e ajudar o próximo. Então, aí é que Essa tá. é Mas uma se das você coisas não que pesa ali, passou assim. por aquilo, como que você vai transmitir pro próximo aquilo que você não passou? Porque tem escrituras antigas, pode se basear naquilo, mas se trazer como verdade, eu já não consigo te dizer. Entendeu? Porque o começo do assunto era a gente tem que pesquisar, não simplesmente pegar o que já Ouvir. tá pronto. Então essa é uma das coisas que eu fiquei... Não, mas não fala isso sobre monge budista, os caras são iluminados. Mas são iluminados por quê? O que ele tem de especial e eu não? É o que eu me perguntei Gente, sempre. É uma das coisas que bate também comigo. Por que ele Não e é? eu não? Aí é que Porque tá. ele eu Aí não. eu cheguei na... Eu consegui chegar num tipo de pensamento que Deus não te colocou aqui à toa. Primeiro você tem que acreditar na existência de um criador. Pra mim faz sentido, existe. Existe, não importa o mim nome. também. Existe Sim. um criador. Alguém idealizou tudo isso onde a gente Eu- tá inserido. Eu acho errado ter colocado o nome. Chegar e falar, intitular de Deus. É Deus, Jeová, sei Eu lá. acho errado intitular. Falar. Por quê? Não acho certo, porque já falou que é alguma coisa. Quando a Pra gente mim, fala isso que é algo a- a gente é já algo. segrega. A gente já separa. Sim. Não separa? Eu Você falo, para quando você fala... Jeová. Ah, Jeová. eu sei Deus. quem é. Opa, é dessa religião. Allah. Dessa religião. Olá, Jesus. Gente. Já sabe. Jeová é de outra. Alá, de A outra. gente precisa do simbolismo pra conseguir explicar as coisas. Entra nisso. Sim. Né? Só que é uma incongruência. Eu preciso do simbolismo pra conseguir explicar algo novo pra uma pessoa que não sabe, não tem esse tipo de informação. Então, por Só que que você quando foi eu colocado separo- aqui? Só pra existir? Só pra existir? Só por estar Então- E a Deus? gente volta. Os caras que tá meditando só não existe? Os caras que passam a vida inteira olha. Os caras só estão existindo, cara. Eu não ia ter paciência pra isso. Não, eu fujo disso. Com a gente é a janta.
Pessoal, a câmera desligou, a gente mudou de assunto lá da evolução e já tá falando vai do voltar. assunto de família, tá? É. Ou recomeçar. É o bate-papo, não, é bate-papo descontrolado, é que a gente sempre começa no assunto e termina no outro. É a melhor coisa, a gente Ou vai se é. encaixando. Qual é a hora que você tá junto com a sua família? São 15 minutinhos no café da tarde, no café da manhã, no almoço, na janta? Com a gente é a janta. A gente sempre pega, vamos na janta. Prioriza todos sentarem junto na mesa A gente e pega, comer e trocar a ideia. gente come, troca ideia, conversa, coloca os pensamentos em dia ali. Pronto. É a melhor coisa, a gente é uma família. A gente tá ali sentado um com o outro, a gente confia um no outro. A gente entregaria a vida pelo outro ali dentro. Entregaria a vida pela minha mãe e pelo meu irmão. Tá muito discrepante essa questão da Sim. parte de família atualmente na sociedade, porque cada um trabalhando de horário, tem o famoso home office também, né? Ajuda muita coisa o home office. Sim. Só que disrupta mais coisas ainda. Questões da parte de trabalho, cada um tem um horário de trabalho. Quando que você tá reunido com as pessoas que você mais gosta? É uma das coisas que eu saí correndo dos negócios de empresa, porque eu não conseguia ter uma vida amorosa com a minha família. A parte da conexão, sabe? É o estresse do trabalho. Fala assim, você não pode levar o trabalho pra casa, não tem como. Não Não dá. existe isso. Você não Existe. pode. Não dá. No trabalho você é uma persona e dentro de casa você é outra. Não. Você é um só. É um só. Não dá. É você e ponto. É impossível. É impossível. É igual falam, às vezes eu tô conversando com as pessoas e falo assim, mas você tá me analisando? Eu já logo dou na lata. Não, você não tá me pagando. Mas por quê? Porque a pessoa ela associa o Eurico à profissão. Fala, gente, se eu sou a minha profissão foi porque eu escolhi, eu sou esse. Acabou. Não tem milagre. É, Não tem vai outra falar, volta. "E outra, você tá me analisando? Não vou te analisar, você não me paga. Você me pagou, eu te analiso, te Aí eu dou vou lá a olhar. conclusão, te ajudo. Ah, eu vou ficar, né? Acha que é a O nó- máquina, né? Apertou o botão, ligou o Windows, já tá funcionando. Já tá funcionando, exato. Máquina assim. O que você acha de tudo isso? Eu falo, meu amigo, eu só tô te ouvindo, eu não acho nada. Eu quero entender o que você tá falando. Pra me entender, pra te dar. eu- posso falar. Eu só me tô te racho com ouvindo, isso. cara. Você tá esvaziando sua esponja em mim aí e eu tô... Tô absorvendo Eu- pra tentar ouvir É. e passar alguma informação. Mas nem vou passar nada. Às vezes não Aí dá. a pessoa fala, eu preciso te contar um segredo. Quê? Eu preciso te contar. É segredo? Então guarda pra você. Guarda. Então Por que guarda. você tem que ter É, necessidade, por que que necessidade de Você contar? vai compartilhar comigo algo que tá te angustiando? Esse segredo angustia, E a ansiedade ataca. Você não é? conta já alguns. Existe segredo bom? Na maioria das vezes, não. É, Acho que Não existe 99%. nenhum segredo bom. Ah, não existem tem esse- muitos segredos que As o povo pessoas só esconde. guardam porque não presta. E se prestasse, a pessoa não guardaria. E por que eu vou querer ouvir algo que não presta? Vai acabar com o meu dia, vai acabar com a... Não, pelo amor de Deus, as religiões são cheias disso, né? Ah, sim. peraí, eu preciso me confessar. Ih, porque você precisa colocar pra fora e desabafar a sua angústia. Aí você vai ouvir, ah, eu tô perdoado? Ah, eu não tô perdoado? E como que o Isso- padre olha pra mim e isso fala, é eu te errado. perdoo? Eu até conversei com o padre sobre isso. Ele me explicou, foi bem legal essa conversa. Foi uma conversa de quase 1 hora e pouco, só pra falar da parte da confissão. Mas é isso, é a questão da pessoa conseguir falar. Colocar pra fora o que tá aquilo que não angustiando. consegue. Tá machucando. E se colocou pra fora, isso não é segredo? É um tipo de segredo. É, eu não... Aí chega, ó, agora você vai rezar isso aqui, X, é como uma receita de bolo. Você vai rezar X mais Y, tá? E você agora já pode ir pra casa bem mais leve. Você vai se sentir mais leve, porque você colocou aquela angústia, Você abriu, aquele fogo todo pra fora. você abriu aquela sua caixa que tava te machucando ali e você fez. Ai, tô Tirou a bem. panela de pressão. Nossa, a melhor coisa quando você tem quando você consegue conversar com alguém que você confia e você vai falar, olha, aconteceu isso. Você tá bem? Tô. Tá bom. Acabou. Acabou. Às vezes você nem precisa que a pessoa te fale. Só quando você pergunta. Uma das coisas que eu demorei pra raciocinar nisso, viu? Eu, por exemplo, falo pro Guilherme, aconteceu isso. Aí ele fala, você quer que eu te dê uma solução? Eu falo, não, eu só queria abrir. Tá bom. Acabou, eu só queria falar, porque tava me angustiando. Agora, se eu quero uma solução, fala, me dá uma solução pra isso. Ele fala, não tem, eu falo, então fudeu. É engraçado vocês terem falado isso e terem entrado nesse assunto, porque às vezes eu tava conversando com a minha esposa, aí eu, tipo, tava bravo com meu irmão ou qualquer coisa, aí eu começo com meu irmão, pá, aí daqui a pouco ela se mete, seu irmão,
Não fala do Não meu fala irmão. dele, só eu posso usar esse cara. Do meu irmão, você não Isso fala. toda hora. Você só ouve. Você não sabe o que aconteceu. Aham. Eu sei quem Eu é. sei. Então não fala do meu irmão. Eu sei. Você quer aproveitar pra falar mal também? Não, eu tô falando Só do meu eu irmão, posso. Só preciso eu descarregar. que falo mal dele. Não fala É o mais dele. novo, só eu posso zoar ele. É, Só eu posso. que posso fazer isso aí. Nossa, só. Quantas vezes eu acho. Teve uma vez que eu tive que defender meu irmão. Eu tava numa festa e ele não tava do lado. Aí um cara começou a falar mal, eu cheguei e falei, irmão, você não sabe que ele não, pô. Presta atenção. Só eu falo mal. Só eu posso ter o Aí o direito. cara olhou assim pra minha cara e eu falei, isso mesmo, João. Acabou. Aí quando cheguei em casa eu contei pra ele. Aí ele deu risada pra caramba. Só eu falo mal dele, só eu. Porque ele sabe que eu Família. falo mal. Você não pode. É uma das coisas que eu fico muito abismado, é essa capacidade de você contar. Acontece muito. Eu preciso de ter uma pessoa pra conversar, pra contar os podres que eu tenho da minha esposa. Cara, eu preciso conversar É com você isso, pra contar cara. os podres que eu tenho da minha namorada. Existe. Tem. Já aconteceu com você? Não. Porque tem aquela Eu acho que eu necessidade nunca de. deixei também, sei lá. Porque já tem, Aconteceu ó, comigo. cabeça, Eu sou prova viva disso. maturidade. Tem gente que vem, já veio comigo só pra ficar falando mal da parte da. Por quê? Eu falei, por que você tá com a pessoa ainda? Se ela faz tão mal pra você. Exatamente. É, Aconteceu comigo isso Aí eu prefiro nem ouvir. Porque quando a pessoa vem, não sei, blá, 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 blá. sabe? Assim, como eu sou terapeuta, eu trabalho nessa parte de confiança e de... Cara, me pedem opinião. E eu falo, eu vou te dar um caminho pra você achar a resposta, mas eu não vou dar a minha opinião. Por quê? Porque eu influencio, eu sei. Tem aquele fenômeno chamado de transferência. Eu falo, a voz Onde a pessoa confia em você Plenamente. piamente, cara. Então, cegamente. se você fala um A, Eu tenho medo pessoa disso. Vai, Vai fazer aquilo. professor, terapeuta, influenciador, qualquer um em estado de liderança tem um peso. E não assume essa responsabilidade. Não. Que eu vejo que isso. E banalizado. Não tem Demais. essa situação, essa maturidade de ser responsável pelas coisas que você diz. Já começa aí, não pensa pra falar, só vem o que tá ali na. Opa! Ou é pra fazer algum tipo de joguete, pra ganhar um pouco mais de mídia. Vou falar nada, né? Já tem isso aí na nossa situação atual na política, né? Pelo amor de Deus. Não é que acontece, que tá acontecendo? Então, seja responsável, professores, terapeutas, pessoal da parte de saúde psicológica, toda essa área da saúde tem peso nas coisas que diz. Saiba o que vai ser dito, porque você influencia sim. E, por favor, pode repetir a palavra de novo? Essa parte da influência, você ditou aqui pra mim agora, Qual delas? que a gente influencia, Sim, a gente tem peso nas Como é o nome? opiniões. Como é o nome? Transferência. Transferência, né? Que a gente tem peso nisso, a gente pende pra um lado pra pessoa fazer tal tipo de coisa. Então, pô, se eu tenho influência, por que eu não vou caminhar pra colocar pro norte algo bom? Eu consigo pesar pro lado ruim. Tem que saber pra onde que eu quero pesar essa balança. E a Voz. gente tem influência. A E voz, quando né? você percebe isso, é o que dá questões da parte de poder de uma pessoa pra outra, de uma outra controlar a outra. E assim vai, sucessivamente. Então, esteja atento pra ver se você tá sendo manipulado. E também tome cuidado quando você aprende sobre manipulação. Ah, mas é manipulação para você. É um tópico até interessante a gente falar num próximo podcast. Existem Mágico. várias portas e janelas por onde você pode entrar. Agora, é possível fechar todas? Não. Não. Não dá. Só se você é que nem existe computador livre de vírus fora da tomada. É Só. igual a gente, só não convivendo com ninguém. Só fechando. só- Vamos fechar. Querendo ou não, você vai ser influenciado em algum momento por alguém. Alguém vai entrar por algum lugar. É incrível isso. Debaixo da cara. fresta da porta. E é uma das incrível, coisas que sempre. acontece, é questão da parte de poder, né? Quando você tem a parte do desenvolvimento de tipos de faculdades mentais, você tem poder sobre si, você tem poder sobre o outro ali também. Então tem que ter essa responsabilidade. Por isso que traz essa parte dentro da cabala também o hermetismo. O que é que a gente fala o hermético? Não tem aqueles potes herméticos? Você acha que veio da onde essa palavra de hermetismo? Daí. Não tem que a gente sela os negócios lá dentro? Não entra ar nenhum? Não tem influência nenhuma de outra coisa externa? Os conhecimentos do hermetismo tá intrínseco. Conseguiram trazer essa chama do conhecimento ali. E não vai ser aberta a todos. Uma das coisas que eu posso te dizer é o início. Eu ainda não tenho essa parte da iniciação em si, né? Mas já tem um escopo que tem a vontade
a vontade de conhecer a verdade. Então, o hermetismo traz isso daí. Lógico, é passado de geração por geração os seus segredos. E isso é maravilhoso. Muito legal. Pessoal, não se inscreva de se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações e rolar lá o feed, os nossos vídeos, porque tem muito assunto interessante também. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no nosso canal. Tem muita coisa interessante. Maravilhoso. Como esses dois aqui que vão voltar num próximo podcast. Eu tenho certeza, vocês voltam. Com certeza aqui, ó. Beleza. Fechado. Aí vocês vão falar sobre como utilizar a cabala. No dia a dia. Não percam, no dia a No dia. dia a dia. Olha isso. É mágico. Então, Mágico. não percam o nosso próximo podcast. Eurico Merhori, bate-papo descontrolado. Isso aí. Vamos!